Bom dia, bom dia. Eu só vou esperar dar 8h05 para poder ver o povo se achegando, o povo entrando, né? Mas bom dia logo de início. Bom dia, bom dia. Vou mandar para vocês logo o slide dessa aula, antes que eu esqueça. 3, capítulo 1. Segunda série. Bom dia, Digão. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Diana, Ana Cláudia, Camille, Keila, Heloísa, Amanda. Bom dia, Sara, Júlia, Ana Júlia, Monique, Yuri. Bom dia, Flor. Bom dia, Cíntia também. E Nádia, né? Bom dia, Yuri. Como é que você tá, Yuri? Tá tranquilo, Yuri? Yuri? Tô bem. Tô bem. Cansado, tio. Com sono. Morrendo. Ai, gente. E aí, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Foi bom? Foi ruim, Diana? Por quê? Merda, que eu tive que ir para um aniversário numa quarentena. Pro aniversário? Ignorante. Uai, como assim? Aniversário em plena quarentena? Ah, uma tia minha louca não quis deixar passar o aniversário de 4 anos do filho dela. Ai, meu Deus. E Mas aí eu assim, fui obrigada a ir. aquilo não vai dar nada, né? Tomara, vai dar tudo certinho. Mas assim, tá. Se bem que muitas pessoas estão perdendo medo, né, do coronavírus, eu vejo, porque o povo está indo para a rua, eu vejo muita gente aqui no bairro já saindo normal, né? Nem todo mundo usa máscara, o pessoal tá. O Hiper, ele tava com aqueles negocinhos, tipo assim, quantas pessoas podem entrar. Depois, faz umas 2 semanas que ele tá cagando, tá entrando quem entra, abriu as portas tudo, É, vai. realmente, eu fui no IP esses dias, eu entrei pela porta lateral, que não era assim, era só pela frente, né? Aí eu vi aberta, eu fui, eu falei assim, gente, Todo mundo, dá um tirão de gente no supermercado. Não adianta de então, nada, tipo, ter fechado as portas por uma semana, depois nada abriu, ou vambora, não tem problema. não entendi. E todo mercado é assim por aqui. Você tem que ver mercado igual aqui, tem lá que tem mercados menores, né? O povo perdeu a noção. Eu falei assim, gente. E olha que aqui perto de casa já morreu gente já. Morreu uma senhora aqui a uma quadra daqui, 2 quadras daqui, de coronavírus. Foi aí perto de você. Foi aqui perto de casa. Ela se contaminou no hospital porque ela foi fazer outra coisa no hospital.
Ela regressou para casa, foi ficando muito doente, mas igual eu falei para minha mãe, ela, quando levaram para o hospital, ela muito ruim agora, um pouco antes de morrer, que foram ver que era coronavírus, quer dizer, fizeram o exame depois da morte, né, que era coronavírus. Mas assim, nesse período em que ela ficou doente em casa, a família se contaminou. E o pessoal sai na rua. Então, ou seja, eu acho que aquela rua toda está contaminada. Não tem condições. Porque cuidaram dela, né? Isso tudo. E o pessoal está sem medo. Né? Então tá, né? Então tá. Pessoal, nós vamos começar hoje Biologia 1, do livro 3, lá o capítulo 8. Lembra, nós vamos alternar. Uma semana Biologia 1, a outra Biologia 2. Biologia 1, Biologia 2. Bom dia, senhor Emanuel. Bom dia. Bom dia, tio. Então, nós vamos alternar. E eu sempre vou tentar dividir o capítulo em 2 momentos, para não sobrecarregar a cabeça de vocês, né? E vocês conseguirem acompanhar com tranquilidade. Então, esse capítulo 8 aqui, nós vamos ver a parte teórica primeiro e a parte de cálculo depois. Então, tem uma partezinha aí, eu vou até trabalhar com vocês um pouco hoje. Nós vamos trabalhar com alguns padrões matemáticos, como a pirâmide de Pascal. Mas assim, eu vou deixar cálculo para quinta, sexta-feira. E hoje, assim, para entender o que é essa herança quantitativa, como é que ela funciona, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro. Nessa herança, essa parte teórica. Então, o que acontece? Até agora, até hoje, a gente trabalhou com heranças qualitativas. Então, como assim qualitativa? Nosso foco foi, até a segunda lei de Mendel, e até aquela parte de interação gênica, o nosso foco foi entender algumas características, né, de dupla expressão. Então, cor de ervilha. Por que era qualitativa a herança? Porque eu estava preocupado com a qualidade de cor em 2 momentos. A ervilha ela era verde ou ela era amarela. Quando eu pensava na qualidade, textura da semente da ervilha, ela seria lisa ou rugosa. Cor da flor, branca ou púrpura. Plantas, altas ou baixas. Então, essa herança vista até a segunda lei, ela vai ser qualitativa, porque eu me preocupo com uma qualidade expressa em 2 momentos. Ou verde ou amarela, ou lisa ou rugosa, ou alta ou baixa. Então, quando eu me preocupo com esse parâmetro, ele vai ser qualitativo. Na quantitativa ou poligênica, eu vou ter a ação dos chamados genes que são aditivos. Uma coisa importante, toda herança qualitativa, ela é um tipo de interação gênica. Então, Digão, é mais ou menos parecido com a epistasia, com aquelas interações anteriores? Pessoal, é uma interação também. Só que, nesse caso, é um tipo especial de interação gênica, mas é também um caso de interação gênica. Ou seja, se envolve interação gênica, não é apenas um par de alelos que vai determinar a característica. Então, não é só azão, azinho que determina a característica. Não é um par de alelo, não é um gene só. E sim 2 ou mais genes. Então, aqui dentro você vai ter sempre 4 alelos, 6 alelos, 8 alelos, 10 alelos, para poder expressar uma dada característica. E quando eu falo alelo, é igual azão, azinho. São 2 alelos, para um gene só. Azão, azinho, bezão, bezinho. São 4 alelos para 2 genes. Lembra que cada gene está associado sempre a 2 alelos. Um em um cromossomo e o outro em outro cromossomo, tá? Que são homólogos. Então, vamos lembrar aqui, característica de herança quantitativa ou poligênica é um caso especial de interação gênica. Nesse caso, os fenótipos são contínuos. Até os da semana passada, retrasada, né, na Biologia 1, até a segunda lei de Mendel, nós tratávamos de um fenótipo descontínuo. Mas, Digão, como assim contínuo, descontínuo? Quando eu falo que ele é descontínuo, ele vai ser uma coisa ou outra apenas. Não tem nada de intermediário no meio. Por exemplo, ervilha. Ela é verde ou ela vai ser amarela? Isso é descontínuo. Textura. Ela vai ser lisa ou ela vai ser rugosa? Descontínuo. Altura. Ela vai ser alta ou baixa? É um fenótipo descontínuo. É isso ou é isso? Tá? Não tem nada de intermediário. Quando eu falo que o fenótipo vai ser contínuo, então ele vai ter alguns traços intermediários no meio
de um fenótipo e outro, tá? Nós vamos ver isso depois, ou depois não, hoje ainda, associado à altura, cor de olho, algumas características. Os genes que participam dessa forma de herança são chamados poligenes, tá? Por isso que ela vai ser chamada de herança quantitativa ou poligênica. Ela vai ser expressa por mais de um gene. Não tem relação de dominância aqui dentro, então você não tem assim, tal gene é dominante, tal gene é recessivo. Não existe essa relação aqui dentro. Eu ainda vou estar usando azão, azinho, tá? Uma letra maiúscula e outra minúscula, mas entre eles não há uma relação de dominância. Nós vamos ter um gene que é aditivo e um gene que é indiferente, tá? Geralmente o gene que é aditivo, eu vou colocar uma letra maiúscula, Azão, Bzão, Rzão, Pzão, Mzão. Então, a letra maiúscula é o gene que é aditivo. O que é indiferente ou pouco expressivo, eu vou usar uma letra minúscula, tipo Azinho, Bzinho, Rzinho. Então, não tem aqui dentro dominante e recessivo. Aqui tem um gene aditivo e um indiferente. Tá? O aditivo, ele vai intensificar uma dada característica. E o indiferente, ele não intensifica ou é pouco expressivo. Tá? Então, vamos lembrar que nesse caso, o alelo que for aditivo, alelo que for aditivo, ele vai aumentar a intensidade de uma expressão fenotípica. Ele vai aumentar a intensidade de uma característica. Aquele que for indiferente, ele não muda a característica em nada, ou tem pouca expressividade nessa característica. Vamos encontrar aqui dentro uma gama muito grande de genótipos. Então, devido a essa questão de aditivo e indiferente, você tem aqui dentro vários possíveis genótipos. E muito importante, nesse caso, as características elas são influenciadas pelo ambiente. Então, eles sofrem, nesse caso, uma forte influência ambiental, né? Muito, muito grande uma influência ambiental. Mas, Digão, então, como é que é essa questão de não ter dominância? O que é esse aditivo, esse indiferente, essa continuidade? Vamos ver alguns exemplos, né, na prática? Um exemplo clássico é a altura humana, a estatura humana. Eu peguei esse gráfico, pessoal, de um trabalho feito na USP. Né? Foi feita uma análise poligênica de várias características. Uma delas foi estatura em indivíduos em idade escolar. Então, isso aí é um histograma, um gráfico de estudantes que estão no ensino médio. Já é antigo esse trabalho, mas exemplifica bem. Nós vamos encontrar, pessoal, nessa população, indivíduos que são muito baixinhos, né, com 1,56 de altura, mais ou menos, indivíduos que são bem mais altos, com 1,78 de altura. Então, você tem pessoas muito baixinhas e muito altas, e entre uma e outra, você tem uma gama de fenótipos, está vendo? Existem aqueles com alturas intermediárias. Esse gráfico aqui, que vai dar é uma curva, ela sobe, tá vendo? Sobe, desce. Isso mostra um fenótipo que é contínuo. Digamos, por que ele é contínuo? Ele é contínuo porque... Pessoal, alguém da sala me mandou recado? Mandou? Tá. Pessoal, ele vai ser contínuo porque a curva é contínua. A curva é normal ou é uma curva de Gauss. Lembra que, nesse caso, a estatura humana ela é definida por um poligene. Digamos, por que um poligene? Porque pessoas que têm um grupo de alelos, ela vai ser baixinha, pessoas que têm um outro grupo vai ser de altura intermediária e vai aumentando a altura, depois ela pode ficar realmente muito, muito alta. Tá? Então, essa característica da estatura humana, como é um traço, né, um fenótipo que é contínuo, um fenótipo que é contínuo, eu vou perceber nesse caso que é um traço poligênico, é um traço de herança quantitativa. Porque lembra, tem pessoas muito baixinhas, pessoas muito altas, mas entre uma e outra você tem uma gama de genótipos possíveis e fenótipos possíveis. Eu vou ter dentro características que são intermediárias, pessoas que são medianas, na verdade. Somente uma herança que é quantitativa, que me traz aí entre um fenótipo e outro, entre os extremos, características intermediárias. Espiga de milho, por exemplo, né, na planta de milho, o que determina, pessoal, o comprimento da espiga é um par de alelos, ou seja, 4 alelos, são 2 genes.
E eles vão determinar plantas que têm uma espiga muito curta ou uma espiga muito longa. Então, eu vou encontrar aqui uma espiga de um comprimento de 6,6 centímetros até 17 centímetros. Mas entre os dois extremos, entre a mais curtinha e a mais alongada, eu vou encontrar espigas intermediárias. Tá vendo que o gráfico também vai me dar, ó, essa reta que é normal, uma reta de Gauss, que representa, nesse caso, uma herança que é quantitativa. Digamos, por que quantitativa? Porque eu tenho plantas mais curtas, com espiga mais curta, plantas com espigas mais alongadas, mas entre os extremos você encontra características intermediárias. Tá? Uma coisa importante, o comprimento da espiga e a estatura humana, além de ser uma determinação genética, ela vai sofrer forte influência ambiental. Vou pegar, por exemplo, a estatura humana, a altura de uma pessoa. Não só a genética vai determinar o quanto ela cresce, mas questões ambientais também, o quanto ela come, o quanto ela faz de atividade física, vão influenciar também o crescimento dela. Então, no caso do comprimento da espiga de milho, no caso da estatura humana, não é só um traço puramente genético. Eu vou ter uma forte influência ambiental. Então, digamos que eu tenha lá dois indivíduos com a mesma carga genética, mas um come muito bem e o outro não tem acesso à comida, não consegue comer tão bem. Logo, quem come muito bem, tem essa fartura em alimento, tem uma boa qualidade de vida, ele acaba crescendo mais. Aquele que tem pouco acesso à comida, não tem uma boa qualidade de vida, ele já não cresce tão assim. Tá? Massa corporal, pessoal, também é uma herança poligênica. Então, se a pessoa vai ser mais fortinha, mais magrinha, mais gordinha, é um caráter que é genético, mas tem uma forte influência ambiental também. Então, eu posso ter dois indivíduos com a mesma constituição genética, mas assim, um come muito, outro come menos. Um faz atividade física, o outro não faz. Então, isso faz com que um tenha uma massa corpórea e o outro uma outra massa corpórea. Tá? Então, note que estatura, massa corporal, massa muscular, massa magra, são questões que são genéticas, mas tem uma forte influência ambiental. No comprimento pessoal do milho, é um traço que é genético, que sofre uma forte influência ambiental também. Porque se eu não cuido muito bem desse milho, ele pode ser um milho que deveria ter 17 centímetros de espiga, mas ele assim, não foi bem nutrido, não foi bem regado, não foi bem cuidado, a espiga fica pequenininha. Uai, Digão, esse milho ele devia ter uma espiga longa, porque geneticamente ele é de espiga longa, mas não foi bem cuidado o pé. Então não foi bem cuidado, não foi bem nutrido, bem molhado, a espiga acaba não crescendo. Tá? Então note que são traços que são genéticos, mas que tem uma forte influência ambiental, uma grande influência ambiental nesse caso. Tá? Vamos encontrar um outro traço, que é a cor do grão de trigo. E, pessoal, o que é interessante, Hermann, em 1910, ele demonstrou que essa herança da cor do grão de trigo ela é uma herança quantitativa. O que ele fez? Ele pegou trigo de grão branco, né, uma variedade pura de grão branco, e pegou trigo de grão vermelho, uma variedade pura também. Então, esse trigo branco aqui, ele é puro, esse vermelho também é puro. Ele cruzou os dois. Ele pegou o trigo de grão branco, o trigo de grão vermelho e cruzou os dois. Do cruzamento, surgiu uma variedade com trigo vermelho. Tá? Lembrando, era um trigo branco, o outro era um vermelho bem escuro mesmo, e veio um vermelho que foi intermediário entre o branco e o vermelho escuro. Então, a prole descendente desse cruzamento foi um vermelho que não era escuro e também não era branco, era intermediário. Ele permitiu que esse trigo vermelho aqui, ó, essa geração F1, ela se autofecundasse. E o que ele obteve dessa autofecundação? Ele obteve o trigo vermelho escuro, ele obteve trigo branco, e entre o vermelho escuro e o branco, ele obteve trigo com uma variedade de cores. Aquele que era vermelho médio, aquele que era somente vermelho, aquele que era vermelho claro e aquele que era branco. Como é que ele explicou esse vermelho escuro, esse branco e essas cores intermediárias? Ele determinou que indivíduos que eram vermelho escuro, né, aquela geração parietal no início, eles eram
azão, azão, bezão, bezão. Os que eram brancos, eles eram azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, o alelo azão e o bezão, eles determinavam a cor vermelha. Então, cada azão, ele adicionava vermelho à cor do grão. E o azinho não fazia adição nenhuma, o bezinho não fazia adição nenhuma. Então, nota que nesse caso, o azão, ele vai adicionar vermelho ao grão do trigo, o bezão vai adicionar vermelho ao grão do trigo. Como eu tenho aqui, ó, azão, azão, bezão, bezão, eu vou ter adição de vermelho, adição de vermelho, adição de vermelho e adição de vermelho. Como consequência, ele fica um vermelho escuro. Se eu olhar para isso de baixo aqui, ó, eu vou encontrar, por exemplo, azão, azão, bezão, bezinho. Então, ó, adição de vermelho, adição de vermelho, adição de vermelho, indiferente. Aqui, ó, o bezinho não fez a adição de vermelho. Ele ficou um vermelho médio, porque nesse caso, aqui houveram 4 adições, aqui houveram apenas 3 adições de vermelho, tá? Nesse de baixo, azão, azinho, bezão, bezão. Pessoal, semelhante ao que acontece em cima, ó, adição de vermelho, indiferente, adição de vermelho e adição de vermelho. Aqui eu tenho 3 adições de vermelho, também fica vermelho médio. Você vai falar assim, mas espera aí, Digão, em cima era bezinho, embaixo é azinho. Pessoal, independente de qual é indiferente aqui dentro. O que importa é o quanto de vermelho foi adicionado. Aqui eu vou falar que foi adicionado vermelho 3 vezes. 1, 2, 3. Aqui também houve adição de 3 vezes. 1, 2, 3. Então vai ser vermelho médio e aqui também sai vermelho médio do mesmo jeito. Tá? O de baixo, azão, azinho, bezão, bezinho. Ele vai ser só vermelho. Não é vermelho escuro, não é vermelho médio, é um vermelho mais claro. Uai, Digão, por que é um vermelho mais claro? Claro, porque aqui eu tive apenas 2 adições de vermelho. Adição de vermelho e também adição de vermelho. O azinho e o bezinho são indiferentes, eles não adicionam vermelho à estrutura. Se eu for olhar, pessoal, para esse grão de trigo, mesma coisa, ó. Adição de vermelho, adição de vermelho, adição de vermelho, indiferente. Então, aqui houve uma adição 3 vezes do vermelho. Deixa eu até riscar aqui, ó. Azulzinho. Então, aqui houve, ó, 3 adições de vermelho. 3 adições de vermelho, ele vai sair com a cor de vermelho médio. Aqui houveram 2 adições de vermelho, somente vermelho. Ah, Digão, só houve uma adição de vermelho, vermelho claro. Não importa se foi azão ou bezão o aditivo. Lembre que quando há o aditivo, a cor ela vai ser intensificada. Se não houver o aditivo, ela não vai ser intensificada. Tá? Nesse caso, ó, azão, azinho, bezão, bezão. Eu tenho aqui dentro 3 adições. Ó. Uma adição, mais 2 adições. Pessoal, ele sai vermelho médio, porque houveram 3 adições de alelo aditivo. Aqui, Digão, só 2 adições, ó. Azão e bezão. 2 adições, uma outra cor. Digão, se for uma adição só o bezão ou só o azão? Vermelho claro, tá? E se houver apenas azinho, azinho, bezinho, bezinho? Pessoal, são alelos indiferentes, eles não adicionam vermelho, eles não expressam vermelho. Como não expressam vermelho, a cor não aparece e o trigo vem branquinho. Tá? Então, nota que nesse caso, o azão ele é um alelo que é aditivo para vermelho. O bezão ele é aditivo para vermelho também. Então, quando eles aparecem juntos, eles intensificam a cor vermelha. Só tem azão, azão, bezão e bezão. A cor é mais intensa. Opa, só tem 3, ela vai ser menos intensa. Só tem 2, ela vai ser menos intensa ainda. Só tem 1, alelo dominante, ela vai ser menos intensa ainda. Não tem o dominante, então ele vai ser branquinho, tá? Notem que não tem essa questão de dominante, não tem o aditivo. Então, não tem essa relação de dominância, tem essa relação de adição de intensidade da cor.
Nesse caso, eu pensei em cor de milho, de trigo, mas eu posso pensar em outra característica, tá? Nós vamos ver que existem outros traços biológicos humanos e no reino animal, vegetal, que também são heranças quantitativas. O gráfico, pessoal, que tem no livro de vocês sobre cor de milho é esse aí, ó. Ele forma uma curva normal, eu vou chamar de reta de Gauss aí dentro, né? Gráfico de Gauss. Então, toda herança que for quantitativa, ela me fornece esse segmento orientado, né? Esse gráfico que vai ser abaulado sempre. Eu vou ter plantas que são puramente vermelhas, vermelho escuro, plantas que são branquinhas, mas entre uma e outra você encontra traços que são intermediários, tá? Um outro caso clássico é a altura de eucalipto, planta de eucalipto. No caso dos eucaliptos, dessa variedade, eu vou encontrar plantas que são mais baixinhas, com 7 anos, e plantas que são maiores, com 7 anos. Então, com 7 anos, eu vou encontrar árvores com 12 metros e árvores com 20 metros. Então, você tem essa variação de 12 até 20. Plantas que são mais baixas e plantas que são mais altas. Entre uma e outra, você encontra uma gama de genótipos e fenótipos intermediários. O que determina a altura das plantas, nesse caso, são 4 alelos, ou 2 genes. Então, vou colocar aqui, ó, Rzão, Rzinho, é um par de alelo. Pzão, Pzinho, é um outro par de alelo. Lembrando, um par de alelo representa um gene. Então, Rzão, Rzinho, um gene, ou um par de alelo. Pzão, Pzinho, outro gene ou outro par de alelo. Eles possuem segregação independente, então estão em cromossomos homólogos distintos. São possíveis 5 genótipos aqui dentro, e a altura média é de 16 metros. Nesse gráfico você encontra plantas muito baixinhas, plantas muito altas com 20 metros, e entre as baixinhas e as altas você encontra um fenótipo, genótipo intermediário. Olha só que interessante o alelo que é aditivo. Numa planta baixinha, não vou encontrar nenhum alelo aditivo, nada. Ó. Por isso que eu vou encontrar aqui, ó, as bolinhas branquinhas. Então, a planta vai ser mais baixinha com 7 anos. Se eu encontrar apenas um único aditivo, ó, bolinha preta, um aditivo e 3 indiferentes, ela é uma planta com 14 metros. Se eu encontrar aqui 2 aditivos e 2 indiferentes, é uma planta com 16 metros. Se eu encontrar aqui 3 aditivos e um indiferente, ela tem 18 metros. Se eu encontrar aqui 4 aditivos, ela tem 20 metros. Vocês perceberam? O alelo que é aditivo, ele vai intensificando a estatura da planta. Ele vai intensificando a altura da planta. Ele vai deixando a planta cada vez maior nesse caso. Então, aqui eu vou encontrar, ó, em termos de genótipo e classe fenotípica, notem, Rzão, Rzão, Pzão, Pzão. Então, ó, aditivo para altura, aditivo para altura, aditivo para altura e aditivo para altura. Ou seja, a planta ela vai ter 20 metros, é uma planta muito alta. Lá embaixo, indiferente para altura, indiferente, indiferente, indiferente. Ou que tem pouca expressividade. A planta ela vai ter 12 metros. Aí eu vou notar que eu vou ter um aditivo, pessoal, pode ser um aditivo Rzão ou um aditivo Pzão. Ela vai ter 14 metros. Eu vou ter 2 aditivos, pode ser 2 Rzão, 2 Pzão, ou pode ser um Rzão e um Pzão, tanto faz. Ela vai ter 16 metros. 3 aditivos. Os 3 podem ser 2 Pzões e um Rzão, ou 2 Rzões e um Pzão. 18 metros. Ou ele pode ser tudo aditivo mesmo e acaba tendo 20 metros. Curiosidade. Cada aditivo aumenta a planta em quantos metros? Pessoal, cada alelozinho desse aqui, ó, cada Rzão ou cada Pzão, aumenta a planta em quantos metros? 2. 2 metros. Então, tá vendo? Ó? Então, se ela tiver só Rzinho e Pzinho, 12 metros. Se ela tiver pelo menos um Rzão ou um Pzão, umzinho, ela vai aumentar 2 metros. Digamos, ela vai ter, ó, Rzão e Pzão ao mesmo tempo, ou 2 Rzão ou 2 Pzão. Cada aditivo aumenta ela em 2 metros. Então, aqui aumentou em 2 metros, aqui vai aumentar em 4 metros. Não, digamos, ela tem 3 aditivos, ó, Rzão ou
Pzão, Pzão, ou 2 Rzão e 1 Tzão. Aumenta em 6 metros. Ela tem 4 aditivos. Ela vai ter um aumento de 8 metros. Então, cada alelo aditivo, ele adiciona, ele aumenta, ele intensifica a altura em 2 metros. Tá? Perceberam? Então, não tem aquela relação de dominância. Tem aquela relação de quantidade. Então, quanto mais alelo aditivo eu tenho, mais alto é a planta. Maior vai ser a planta em termos de estatura aos 7 anos. Então, a gente viu que a altura humana é um caso, pessoal, de herança quantitativa, massa corpórea é quantitativo, cor de pele é quantitativo, cor de olho é quantitativo, a estatura, pessoal, dessa planta de eucalipto é quantitativo, cor de grão de milho, de trigo, também é quantitativo, espiga de milho, o comprimento, também é quantitativo, mesma coisa. A cor da pele humanos também é uma herança quantitativa. Eu vou encontrar aqui uma alteração gênica entre europeus e africanos, por exemplo. Tá? Eu tenho uma mutaçãozinha acontecendo entre os genes, mas, independente disso, em termos didáticos, vamos levar em conta que não houve mutação. O alelo, pessoal, azão, ele vai sintetizar a proteína, ele tem receita para melanina, e o Bzão tem a mesma receita para a proteína melanina também. Ou seja, o azão é um aditivo. O Bzão também vai ser um aditivo, a mesma coisa. Pessoas que têm azão fabricam proteína, quem tem Bzão também fabrica proteína. Quanto mais azão, mais proteína ela fabrica, quanto mais Bzão, mais proteína ela fabrica também. Lembrando, são alelos diferentes, azão é de um gene, Bzão é de um outro gene, tá? Estão em cromossomos também diferentes, mas estão relacionados à mesma característica. Lembra que é um caso de interação gênica. Então, eu vou poder ter um indivíduo que é branco, branco, branco. Ele vai ter azinho, azinho, Bzinho e Bzinho, que são genes que são alelos que são indiferentes. Então, nesse caso, não há síntese de melanina. A pessoa acaba sendo albina, branca, branca, branca. Não, Digão. Ela tem, pelo menos, azão. Ou um Bzão. Peraí, então ela tem um azão, ela fabrica melanina. Ou ela tem Bzão, ela também fabrica melanina. Numa escala pequena, em pouca intensidade. Ah, não, digamos, ela tem 2 azão, ou ela tem 2 Bzão, ou ela tem um azão e um Bzão. Traduzindo, ela tem 2 alelos aditivos. Ela vai ser mulato médio. Digamos, ela vai ter 3 aditivos. Azão, azão, Bzão, ou azão, Bzão, Bzão. Mulato escuro. Ela é toda dominante não, toda aditiva, azão, azão, Bzão, Bzão, negro, tá? Note que nesse caso, eu vou encontrar um alelo que é aditivo para a cor de pele. Quanto maior for a quantidade do aditivo, mais intensa é a cor da pele. Quanto menor a quantidade de aditivo, menos intensa é a cor da pele, tá? Então, note que o azão não é uma questão de dominância, é uma questão de intensificar a cor da pele. Então, quanto mais azão, mais intensa a cor da pele. Quanto mais Bzão, mais intensa a cor da pele. O azinho e o Bzinho são indiferentes, não determinam cor de pele. Lembrando que na cor da pele, além do caráter aditivo, eu vou encontrar uma mutação gênica também associada à cor de pele. O livro fala, pessoal, da cor de olho. Eu nem coloquei aqui a cor do olho, mas tem uma tabelinha sobre cor de olho lá na página 3, 4, 5. Tem uma tabela associada à cor de olho. Eu não coloquei porque a cor de olho ela está associada a uma herança que é quantitativa e também está associada à epistasia. Então, você tem um gene associado à supressão de cor de olho. Mas o livro traz, quer ver, lá na página 5, dê uma olhadinha aí, uma tabela sobre cor de olho. Eu não coloquei porque é uma herança que envolve não só a quantidade de genes, mas envolve também a epistasia. Eu fiquei desconfortável em colocar, mas traz também, tá? Se for olhar na página 5 do livro de vocês, ó, você encontra essa gama de cor de olho, né? Azul claro, azul médio, azul escuro, azul acinzentado, verde, avelã, castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Então, você encontra essa gama de fenótipos possíveis, que é a cor do olho, nessa classe fenotípica. Aí você encontra o aditivo, tá vendo? Ó,
Digão, tudo Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Não, você não está compartilhando. Ixi, não tô não? Perdão. Eu acho que eu tô abafando, gente. Cadê? Foi agora? Sim. Então, nesse caso, olha só, a cor do olho é um caráter pessoal que envolve herança quantitativa e envolve também epistasia. Vamos fazer de conta que não tem epistasia, fazer de conta, tá? Mas tem epistasia também. Vamos fazer de conta que é só uma herança quantitativa. Então, pessoas que têm Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, azul claro. Então, ela vai ter pelo menos um azão. Ou ela vai ter um azão. Pessoal, um azão azul médio. Digamos, um azão e um Bzão, azul escuro. Pessoal, ele colocou aqui azão, mas poderia ser Bzão, Czão ou Dzão, independente, seria azul médio. 2 aditivos, azul escuro. 3 aditivos, azul acinzentado. 4 aditivos, verde. Aqui eu tenho 5 aditivos, avelã. 6 aditivos, castanho médio, ou claro, médio, escuro. Então, quanto maior for a quantidade de aditivo aqui dentro, eu vou ter esse espectro para fenótipo, do azul claro até o castanho escuro, tá? Então, cor de olho, né, por uma questão didática, por enquanto, eu vou dizer a vocês que é uma herança apenas quantitativa. Na verdade, não é só quantitativa, mas por enquanto sim, tá? Pessoal, referente a essas heranças, por favor, olha o livro de vocês na página 8. Deixa eu fazer 2 questões sobre essa parte introdutória. Olha na página 8 de vocês. Tá bom aqui. Eu gostaria que alguém lesse para mim a questão 1, lá da página 8, sobre essa parte teórica que nós vimos agora, essa parte introdutória. Alguém pode ler para mim? Pessoal? Ei, alô? Alô? Pessoal, travou? Lê para mim, então. Com o avanço das pesquisas em genética, percebeu-se que algumas características herdadas apresentam variações contínuas. O estudo dessas variações é denominado de herança quantitativa. Assinale as afirmativas sobre as características desse tipo de herança e assinale a alternativa correta. 1. O fenótipo é condicionado por 2 ou mais pares de alelos que se segregam de modo independente, ou seja, estão localizados em cromossomos distintos. 2. Há um grande número de genótipos possíveis e características que sofrem forte influência do ambiente, o que amplia substancialmente a gama de variação genótica. 3. Entre os alelos de um gene não há relação de dominância e entre os diferentes alelos envolvidos não há epistasia. Pessoal, vamos lá. Quando eu pensar em herança quantitativa, lembra que a variação ela vai ser contínua. O fenótipo ele vai ser realmente, pessoal, condicionado por 2 ou mais pares de alelos. Lembra que é uma interação gênica, então tem que ter 4 alelos, 6 alelos, 8 alelos, sempre 2 pares ou mais. A segregação deles ela é realmente independente, ou seja, estão em cromossomos distintos. Então, a primeira afirmação está correta, está certinha. A segunda, há um grande número de genótipos possíveis e as características sofrem forte influência do ambiente. Certo ou errado? Certo, né? Tá certo. Certo. Entre os alelos de um gene não há relação de dominância. E entre os diferentes alelos não há epistasia. O pessoal está certo também. Por isso que eu não levei em conta a cor do olho, porque a cor do olho tem epistasia também. Por questões didáticas, o livro ele vai trazer até uma observação na página 5. Quando eu pensar em uma herança que é quantitativa, não há dominância entre eles, há apenas a questão do aditivo, tá? E não há epistasia, então não tem um gene que vai inibir o outro. Não, eles são genes que são aditivos, eles aumentam, intensificam
uma determinada característica. Então, aí dentro, a alternativa correta vai ser a letra A. A 1 está certa. Não, mas tipo assim, quando aquela característica, tipo a cor do trigo, branco era era recessivo e com cor era dominante, não acaba tendo aquela relação de dominância? Pois é, não acaba por quê? Se for dominante ou recessivo, ou ele é branco ou ele é vermelho. Você entendeu? É igual cor de ervilha. Ou ela é amarela ou ela é verde. Não tem uma cor intermediária. Quando você tem dominância e recessividade, não tem nada de intermediário. Ou é uma coisa ou é outra. É dominante? Então seria vermelho. É recessivo? Seria branco. Pronto. Agora, como você tem genes que são aditivos, você tem rosa, vermelho, vermelho claro. Então, nesse caso, eu vou encontrar características que são intermediárias. Numa relação de dominância e recessividade, ou é uma coisa ou é outra. Não tem meio termo. É igual, por exemplo, sangue humano. Em relação de codominância. Por quê? É A, AB, B ou O. Diga, mas não tem nada aí no meio, B mais ou menos, B intermediário? Não tem. São só esses traços. Quer ver? Nós vimos também pelagem de animais, né? Cor de cão, né? Cor de labrador, por exemplo. Ele vai ser ou aquela cor clarinha, aquele marrom, ou ele vai ser preto, ou ele vai ser branco, dourado, perdão. Então, ou ele é dourado, ou é marrom, ou é preto. Mas, digamos, não tem assim um meio termo entre as cores, uma paleta aí no meio, não tem. Então, quando você pensa em dominância e recessividade, ou é uma coisa ou é outra. No meio, você não tem essa paleta de cores, esses intermediários acontecendo, não. O trigo, por exemplo, foi o que você falou agora. Vermelho, devia ser dominante, o branco seria recessivo. Então, seria apenas trigo vermelho ou branco, só. Mas como tem rosa, vermelho claro, vermelho escuro, então é um caso de herança quantitativa. Porque você encontra entre um extremo e outro uma variação muito grande. Então, acaba sendo quantitativa. Tá? Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Uhum. Essa paleta de cores. Pessoal, ainda sobre essa herança quantitativa, olhem, por favor, na página 10. Lá na página 10, eu queria fazer só a questão 1 também com vocês. As outras eu vou fazer na próxima aula, claro, mas elas envolvem cálculo, e eu quero trabalhar com vocês cálculo na próxima aula, para não confundir vocês hoje. Nessa questão 1, aí dentro, diz assim, as diferenças hereditárias entre os indivíduos de uma população podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. A esse respeito, assinale a opção correta. Pessoal, lembrando que na qualitativa, ou é uma coisa ou é outra. Na quantitativa, você tem uma gama de variações entre um extremo e outro. Na herança de caracteres quantitativos, existe um grande contraste entre as características que um dado traço fenotípico pode apresentar. Pessoal, não tem um grande contraste. Cadê? Não existe um grande contraste. Eu vou encontrar, pessoal, contrastes intermediários. Então, é o caso do trigo. Vermelho e branco. São os traços que são extremos. Entre eles, tem uma variação contínua? Tem, porque você tem vermelho, vermelho médio, rosa. Então, não tem grande contraste. Como é que seria um grande contraste? Cor de ervilha. Ou é vermelho ou é amarelo. Isso é um grande contraste. Mas esse grande contraste só acontece numa herança qualitativa. Na quantitativa, você não tem esse grande contraste. Você tem essa variação entre um extremo e outro. Então, está errado. Na herança de caracteres qualitativos, um dado traço de fenótipo apresenta-se sobre uma grande variedade de formas, em geral, com pequenas diferenças entre si. Essa herança que ele fala aqui, é quantitativa. Então, uma herança quantitativa, eu vou até apagar aqui, pessoal, na verdade. Deixa eu só... Em vez de cortar esse monte aqui, eu vou cortar só... cadê?
Só o quantitativo. Na herança qualitativa, você não tem isso aqui acontecendo. Agora, numa herança quantitativa, eu tenho um dado traço fenotípico sobre uma grande variedade de formas, com pequenas mudanças entre si. É o caso do trigo, um caso clássico. A altura humana, é um caso clássico também. Eu tenho baixinho, eu tenho alto, mas entre o baixinho e o alto você tem uma gama de variedades entre eles, né? Em termos de altura. Altura, peso e cor da pele são exemplos de algumas características quantitativas do homem, certo? Lembrando, pessoal, a altura é uma herança que é quantitativa, peso, massa corpórea, ela é quantitativa, cor de pele também vai ser quantitativo, tá? E lembrando que elas sofrem grande influência ambiental. Peso depende, claro, não só de fatores genéticos, mas de fatores nutricionais, atividade física, cor de pele. Fatores ambientais determinam a cor de pele também. Se a pessoa vai ser mais clara, mais escura, além da questão genética. A altura também é uma questão genética influenciada por fatores ambientais. Então, a letra D também está certa. Vamos ver por quê? Os caracteres qualitativos, em sua maioria, sofrem grande influência do meio ambiente. Os quantitativos sofrem, os qualitativos não. O que é esse qualitativos? Por exemplo, pegando Mendel, né, como exemplo, cor de ervilha, verde ou amarela. Independente, pessoal, da planta estar no seco, no molhado, no sol ou na sombra, a cor da ervilha vai ser do mesmo jeito. Tipo de sangue, por exemplo, digamos que o meu sangue seja tipo A, positivo. O ambiente vai mudar o meu tipo de sangue? Pessoal? Não. Então, se eu comer alguma coisa diferente, eu vou mudar o tipo de sangue? Ou se eu fizer uma atividade física, ou se eu pegar sol, ou se eu beber muita água, o que vai mudar meu tipo de sangue? Nada. É uma herança qualitativa. Dependendo do que eu faço, não vai mudar o tipo de sangue. Agora, por exemplo, a minha massa corpórea, o meu peso, ele vai sofrer alguma influência ambiental? Meninas? Sim. Sofre. Tanto é que sofreu uma influência muito grande agora na quarentena, meu peso. Muito grande mesmo. Infelizmente. Então, o meu peso é uma herança quantitativa. Ela é determinada geneticamente e sofre forte influência ambiental. Muito forte, infelizmente. Na qualitativa, lembra? É o caso da cor da ervilha, a cor da ervilha não depende da influência do meio. O tipo de sangue não depende da influência do meio. Então, são questões... O sexo biológico não depende da influência do meio externo. Então, independente que a pessoa beba, corra, faça, não vai mudar. Né? Questões ambientais não mudam o sexo biológico, não mudam o tipo de sangue. Isso é qualitativo. Tá? A altura não é uma característica hereditária, já que o indivíduo cresce menos se não receber a alimentação adequada na infância. Pessoal, a altura, ela é uma característica hereditária, só que ela é influenciada por questões ambientais. Então, eu tenho o genótipo para ser muito alto, mas eu não como muito bem, não faço atividade física nenhuma. Você não vai crescer. Não come, como é que o corpo ele vai construir osso, músculo, pele para você ficar alto? Então, a altura é um traço que é hereditário, sim, e vai sofrer uma forte influência ambiental. Muito grande, muito, muito grande mesmo. Tá? Pessoal, mandei para vocês hoje esse... eu mandei para vocês hoje o slide da aula de hoje. A última tela dele é um quadrinho que eu vou preencher na próxima aula. Em matemática, vocês já estudaram pirâmide de Pascal? Triângulo de Pascal em matemática? Eu não me lembro. Não? Binômio de Newton em matemática, vocês já estudaram? Sim, então, eu sou péssima em matemática. Então, lembrar de nome que tem na matemática é meio difícil. Sim, eu não lembro, não. Vamos fazer assim, eu vou passar só o que me interessa para genética, tá? Então, na próxima aula, eu vou começar a aula explicando só o que me interessa para a genética do binômio de Newton. Não vou aprofundar em nada de matemática, só o que me interessa para a genética, para eu poder usar com vocês em cruzamento, tá?
é uma área, é uma parte da matemática usada agora nesse aspecto que é quantitativo. Então, eu vou explicar só o que me interessa e pronto. Ok? Pessoal, leiam o slide que eu passei para vocês. Destaque no livro o que é necessário nesse slide, o que está no slide. Então, pega no slide e só destaca no livro. Ok? E na próxima aula, na quinta ou sexta-feira, a gente termina esse capítulo. Joinha? Pessoal, pergunta, alguma dúvida ou está tranquilo? A parte da genética eu entendi tudo certo. Agora a matemática que vai complicar, né? Não, é facinho. Porque a pirâmide de Pascal, o triângulo de Pascal é facinho de montar, não é difícil não. Interpretar em genética é mais fácil ainda, mas montar é muito fácil. Facílimo, facílimo. Pessoal, eu vou ter que sair porque eu tenho que dar lugar para outro professor. Muito obrigado, tá, pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.